Já aqui na capital, a boa notícia é que as famílias estão cada vez menos endividadas. Isso porque, com a crise do ano passado, as pessoas passaram a se planejar mais e gastar menos. Encontrar pessoas com contas atrasadas não é difícil. O brasileiro, a maioria deles tem, né? E aí o que é que o brasileiro faz que vive de salário? Prioriza algumas coisas e deixa outra e vai depois negociando, vai levando. Essa é a lógica, né, do cidadão trabalhador brasileiro. A situação é comum para muitos brasileiros. É o que aponta os dados da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Segundo a Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo, o número de famílias endividadas reduziu 3,9%. Em contrapartida, o número de pessoas com contas atrasadas aumentou 18,4% em comparação a 2015. Quando o consumidor ele para de consumir, ele para de aquecer o mercado. Significa que o mercado está esfriando. E o grau de maturidade do consumidor está aumentando. Ou seja, não vou comprar se eu não tenho dinheiro para pagar. Então, o endividamento ele não é ruim. O endividamento é bom para um país. Agora, quando o endividamento for sadio, o que é que significa o endividamento sadio? Significa que aquilo que eu comprei, eu tenho capacidade para pagamento. O consumidor atual, ele está tão consciente que ele diz o seguinte: se eu não tenho renda, eu não vou consumir. E por outro lado, alguns já estão tão problematizados, estão com tanto problema, que provavelmente já estão negativados. E aí, pelo fato de estarem negativados, não conseguem fazer novas compras e se endividar. As pessoas sabem que é preciso planejar e estão mais conscientes disso. Tem que ter o controle, né? Pagar o mínimo é complicado também. Tem que fazer as bases, ter o controle direitinho para pagar o certo, né? Pagar o que deve. Eu sou comprador compulsivo, então eu estou evitando olhar as prateleiras. Para a sociedade, a falta de dinheiro para comprar e pagar as dívidas é resultado do desemprego no momento de crise. Hoje nós estamos passando uma situação totalmente difícil, né? Muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas não têm emprego, né? Então as pessoas entram em desespero. Então hoje, se nós formos analisar, todos nós devemos e muito. E nós não temos como pagar, porque nós não temos recursos, nós não temos trabalho, né? Muitas pessoas desempregadas, né? Então a tendência é as pessoas ficarem cada vez mais devendo. A pesquisa apontou também que um grande vilão do endividamento foi o cartão de crédito e atingiu 77% das famílias. Quando você cai no pagamento mínimo do cartão, das parcelas bancárias, você acha que está resolvendo o problema, mas não está. Aquele saldo devedor que ficou, aquele restantezinho que ficou lá no fundo do caixa, que você acha que amortizou, não amortizou. Ele vai ficar lá gerando aquelas taxas de 13%, 14%, 15%, 20% no caso de cartões de crédito e depois vai ter que pagar. Então a melhor coisa é uma boa negociação. O que é que significa a negociação? Congele minha dívida porque eu não posso pagar todo esse processo, todo esse montante. O que é que o banco ou o cartão vai fazer? Ele vai congelar o que você deve, vai parcelar em parcelas iguais para que você possa pagar com a menor taxa de juros possível. Se o cartão de crédito é um vilão, tem quem prefira nem ter. Cartão de crédito jamais, minha filha. Jamais. Olha, os juros médios cobrados pelos bancos nas operações com cartão de crédito rotativo tiveram um crescimento de 2,4 pontos percentuais em dezembro de 2016, subindo para 484,6% ao ano. E para falar sobre isso, eu recebo aqui no estúdio o economista Idalino Souza. Boa noite, Idalino. Boa noite, Giovana. É um problema sério esses cartões, né? Demais. Mas teve uma medida do governo, editada ontem, ou foi hoje, não sei. Foi ontem? Ontem. Eu gostaria que você falasse sobre essa medida. Pois bem, o Rubens, nosso colega, colocou muito bem com relação a essa taxa de juros, que é perversa, de chegar a 20% ao mês e chegar a quase 500% ao ano, conforme você noticiou. Então, o que é que o governo está querendo fazer? O Banco Central está querendo determinar que as operadoras, as administradoras de cartão de crédito, não permitam mais a permanência do resíduo quando você paga o mínimo e esse resíduo fica lá, onde sofre esses juros. Então, o que é que o governo está querendo? Você pagou o mínimo, o que sobrar vai ser parcelado obrigatoriamente, na tendência de puxar esses juros para baixo.
Mesmo que a pessoa queira pagar? Mesmo que... Não, se na primeira vez, se em 30 dias ele pagar, ele pode quitar. Pode quitar. Mas ele já está sofrendo juros altíssimos. Certo. Então, mas a partir daí, o governo não permite mais. É intenção do governo fazer com que as administradoras operem desta forma. Ou seja, você não conseguiu pagar, pagou o mínimo, o que restar vai ser parcelado. Qual é o objetivo? Tentar diminuir essa taxa de juros. Na minha opinião, antes que você me pergunte, né, então, é um paliativo. Não vejo assim de imediato como você vai reduzir esses juros. Até porque as pessoas hoje, nós ouvimos na reportagem, não é um empréstimo em que ela para, ela fica o resíduo e ela continua comprando no cartão. Com certeza. Então isso é perverso. Mas essa medida aí, Idalino, já vai entrar já esta semana? O governo federal já está determinando que o Banco Central já tome essas providências, vai negociar com as operadoras de cartão de crédito, que é a única medida que eles estão vendo agora para conter esses juros. Quer dizer, então, que pagar isso que você falou aí não é bom? Não, em hipótese alguma. Você, assim, cuidado, se você tiver que pagar o mínimo do cartão, saiba que você vai incidir um juros altíssimo. Então, não é boa vantagem você, no cartão de crédito, você pagar o mínimo. O ideal é que você pague integral. O que vier para você pagar, aquele rotativo, aquela quantia, você pagar total. Se você tiver que parcelar, aí vale a recomendação do nosso colega aqui, Rubens. É melhor você tomar um empréstimo onde você puxa esses juros para baixo. E aí você negocia essa dívida. Quer dizer, o parcelamento ainda é o melhor resultado? É o melhor resultado. Sim. Agora, Idalino, me diga uma coisa, por que é que os juros do cartão de crédito são tão altos assim? Olha, Gilvan, é uma pergunta difícil, porque nem o próprio governo explica isso. Veja, eu sou de uma época, nós somos de uma época, em que a agiotagem era crime. E a agiotagem você já considerava isso 20% ao mês. Hoje o cartão está chegando a mais do que isso. Exatamente. Em algumas administradoras. Então, o governo, eu acho que essa medida, como eu falei, sendo paliativa, não vai resolver. O governo tem que entrar, no meu entender, com ações coercitivas mesmo, para inibir isso, porque tem gente lucrando demais. Imagine que você toma emprestado, os bancos tomam emprestado dinheiro ao governo, na letra, está pagando 14% ao ano, que é Selic. Exatamente. Né? E ele, quando empresta para a gente, é 500% ao ano. Vai lá para cima. É um absurdo, alguém está ganhando demais aí, né? E como está, viu? Idalino, muito obrigado pelas suas explicações aqui. E cartão de crédito ainda é uma boa, né? Continua sendo, um facilitador. Agora tem que saber administrar e saber utilizar. Com certeza. Muito obrigado. Uma boa noite para você, viu?